Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Esse é o canal INSS Fala e hoje está repleto de informação para vocês. O ministro da Previdência, Lupe, trouxe informações importantíssimas e informações que são excelentes para aposentados e pensionistas. Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves. Se você ainda não conhece o nosso canal, seja muito bem-vindo. Se não é inscrito, se inscreva. E logo depois da vinheta, eu vou trazer todas as informações e declarações dadas pelo ministro da Previdência direto para você. Roda a vinheta. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Matéria publicada no IG Economia. Lupe, que é o novo ministro da Previdência, ele recuou da chamada anti-reforma, mas ainda garante que quer rever injustiças na Previdência Social. Deixa eu explicar isso aqui para você de forma bem sucinta, tá bom? Vamos lá. O próximo ministro da Previdência, ele chegou a alegar que iria rever a reforma da Previdência. Vários direitos dos aposentados foram perdidos durante a reforma da Previdência. E o ministro Carlos Lupe disse que iria rever. Entretanto, ele tomou um puxão de orelha de Lula e da equipe do PT. Lembrando que Lupe é do PDT. Mas mesmo assim, ele diz que enquanto estiver no Ministério da Previdência, ele vai lutar para rever injustiças feitas. Lembrando que isso também foi promessa do Lula durante a campanha. Se vai cumprir, não podemos prometer. Mas vamos lá, o ministro da Previdência mudou o discurso e disse que não vai mudar termos da proposta aprovada durante o governo Bolsonaro, tá? Esse, para quem não sabe, é o Carlos Lupe, próximo ministro da Previdência, atual ministro da Previdência, melhor dizendo, aqui para você. O ministro da Previdência, Carlos Lupe, recuou da ideia de cancelar ou reeditar a reforma previdenciária, após a fala ser mal recebida por agentes econômicos e também pela própria base do governo. Segundo o ministro, a discussão na proposta são apenas pontuais. Ainda na terça-feira, Lupe defendeu uma anti-reforma, ou seja, rever toda a reforma na Previdência, e criticou o texto que foi aprovado em 2019 durante o governo Bolsonaro. Após a declaração, o mercado, políticos e analistas apresentaram reações fortemente negativas. Para Lupe, a reforma da Previdência precisa apenas rever pontos considerados injustos, ao ser questionado sobre uma mudança para colaborar para o aumento do déficit do INSS, e isso ele negou, tá, pessoal? Lembrando a vocês que um dos pontos que mais chamam a atenção aqui, que a gente pode citar, é em especial o caso das pensionistas. E olha só o que o Lupe falou. Falei em criar uma comissão quadripartite para analisar e pôr ao Congresso Nacional correção de alguns pontos que são injustos. E dei como exemplo a regionalização da idade mínima para as mulheres. Foi o que disse em entrevista para a CNN Brasil. Entre os pontos mais polêmicos da proposta está o aumento no tempo de serviço e idade para solicitar a aposentadoria. No texto aprovado pelo Congresso Nacional, por exemplo, autoriza a aposentadoria para mulheres a partir de 62 anos e para os homens a partir de 65. Lupe já declarou em diversas oportunidades considerar injusto esse cálculo e ressaltou o prejuízo ao trabalhador brasileiro com a aprovação da proposta. O ministro considera a expectativa média de vida do brasileiro atrelada à situação de cada estado. E eu tenho que dizer com vocês que eu concordo com o Lupe. Cada estado brasileiro tem uma reação a uma situação própria. Vamos lembrar que o nosso país é um continente, né? Tem condições continentais e não é a mesma condição para cada área e para cada região do país. Vamos lá, segunda matéria que eu trago para vocês ainda do jornal IG Economia. Aposentadorias e teto do INSS vão mudar com o novo salário mínimo. E eu pergunto a vocês, como fica agora para aqueles
que ganham mais do que o salário mínimo, ou seja, tem um valor a mais do que o salário mínimo. O piso subiu de R$ 1.212 para R$ 1.320 e começa a ser aplicado a partir de janeiro desse ano. Com isso, a Previdência também teve os valores reajustados, tá? E essa matéria eu achei muito interessante, por isso eu separei aqui para vocês. Desde o início do ano, passou a vigorar o salário mínimo de R$ 1.320, apresentando um aumento real de 2,7% ante o valor anterior, que era R$ 1.212. Com isso, o valor das aposentadorias do Instituto Nacional do Seguro Social também mudaram, inclusive o teto da Previdência, o valor máximo com quem já se pode aposentar. Então vamos entender um pouco mais sobre isso. Esse valor de 2,7 é considerado o aumento real, tá, pessoal? Não é o aumento obtido, tá? Porque a inflação subiu um X percentual. E aqui o salário subiu X percentual, que foi de R$ 1.302, e Lula deu R$ 18 a mais, o equivalente a 2,7%. Reitero a você, não se compara com o reajuste dele, que foi de R$ 30.900 para R$ 44.000, ou seja, de quase 30%. Mas, para o pobre brasileiro, já tem muita gente que fica feliz com um reajuste nesse valor. O limite do teto passou também a ter mudanças, de R$ 7.087 para R$ 7.718. Isso para quem ganha o teto do INSS. Mas lembro que esse valor foi abaixo do que para quem ganha um salário mínimo. Ou seja, o reajuste é menor. Para aqueles que recebem remuneração mensal de um salário mínimo, e meio, que por exemplo, R$ 1.818, a aposentadoria subiu para R$ 1.980. Então, é um exemplo que vocês podem ver aqui para quanto foi o reajuste. E aqui eu quis separar essa matéria e trazê-la para vocês, porque realmente essa matéria trouxe pontos importantes. Olha só, para quem ganha R$ 1.300, o seu valor vai subir para R$ 1.415. Para quem ganha R$ 2.000, vai para R$ 2.178,20. Para quem ganha R$ 3.000, vai para R$ 3.217,30. Para quem ganha R$ 4.000, o valor passa para R$ 4.356,40. Para quem ganha R$ 5.000, R$ 5.445,50. Quem ganha R$ 6.000, para R$ 6.534,60. E para quem ganha R$ 6.500, dá R$ 7.079,15. Aproximadamente 37 milhões de brasileiros recebem os benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social. O calendário desse ano já foi liberado. Os primeiros pagamentos já vão ser liberados a partir do dia 25 de janeiro. Então, realmente é uma notícia muito importante, só que infelizmente continua a mesma situação para com o brasileiro que ganha mais do que um salário mínimo, ou seja, o reajuste do índice foi menor do que para quem ganha um salário mínimo, e isso continua uma maldade sem fim contra o brasileiro. Continuo aqui com matéria importante para vocês, e talvez uma das mais importantes, porque isso aqui é uma coisa que precisa realmente ser modificada. Novamente, o crédito aqui é do jornal IG Economia. O ministro da Previdência, que é o Carlos Lupe, prometeu acabar com a fila do INSS. Durante a posse, Carlos Lupe criticou a gestão do governo Bolsonaro do INSS e disse que vai acabar com a fila. Vamos ver se não é mais uma promessa de político ou se realmente vai cumprir, né? Mas o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, prometeu nesta terça-feira acabar com a fila do INSS. Durante o seu discurso, o ministro também diz querer fazer uma anti-reforma da Previdência e criar um portal com dados de pagamentos de benefícios com aposentadorias e pensões. O que resta a gente é torcer para que realmente faça uma boa gestão. O que resta a gente é torcer para que realmente a gestão seja boa para aposentados e pensionistas do INSS.
e com toda certeza a gente espera que o Brasil melhore e melhore para também essa população que já trabalhou tanto, já se dedicou tanto ao nosso país, tá bom? Com fruto do seu trabalho, com suor do seu rosto, tá bom? Se você gostou do conteúdo, eu peço a você que compartilhe, mande para o maior número de pessoas o possível e a gente vai continuar trazendo sempre as melhores informações aqui para vocês no nosso canal. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.